boa noite, mais uma quinta-feira, a gente aqui com vocês no programa Te Aconchega. Bom, gente, você sabe que o programa Te Aconchega, ele é pensado com muito carinho, em convidados, em conteúdo, para trazer para vocês de casa muita informação. Vocês sabem que o nosso foco aqui do programa é o espectro autista. A gente também fala de TDAH, a gente também fala de outros assuntos, assuntos que para quem convive, para quem trabalha com crianças autistas, são temas muito cotidianos de nosso dia a dia, mas que precisa ser falado toda vez, várias vezes, em vários lugares, porque ainda existe muita gente sem essa informação. Eu gosto de dar o exemplo que às vezes as pessoas não sabem nem o significado da palavra neurodivergentes, neuroatípico, neurotípico, o que significa uma mãe atípica. Eu nunca me esqueço uma vez que eu conversei com uma mãe e não sei que frase que eu falei, sabe, mães atípicas, e ela foi embora, na outra semana ela voltou, Sanara, eu queria saber o que é atípico, tu falou em atípico, porque eu sou uma mãe atípica, aí eu tive que explicar para ela o que era essa palavra, sabe? Então são coisas simples, que talvez para você seja uma coisa óbvia, que todo mundo já deve estar sabendo, só que saiba que não. Muita gente não sabe do simples, do básico. Então por isso que o programa Te Aconchega traz todo tipo de convidados que trabalham na área, mães atípicas, profissionais que trabalham, pessoas atípicas, né? Que nem teve 2 ou 3 programas atrás que eu trouxe uma pessoa autista que fala para vocês, que tem uma história de vida muito linda. E vou trazer gente assim, tá? E hoje não podia ser diferente, né? Hoje a gente trouxe a nossa convidada, que é a Liris Neumann. Eu tive que... Como quer dizer assim, tem nome, gente, tem nome que vem para complicar para mim, né? Porque eu já tenho uma dificuldade de fala de alguns nomes, aí tem os nomes aí que eu tenho que pensar antes de falar. Semana passada teve a advogada que também tinha um nome diferente, eu olhei para ela e pensei para falar o nome dela. Agora não vou arriscar falar o nome dela de novo. Nós temos aqui então hoje a nossa convidada, é a Liris Neumann. Ela é musicista. E nós vamos falar hoje sobre musicoterapia, né? E deixar então para ela que se apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre o trabalho dela, onde é que atende. Muito bem, então olá, boa noite a todos que nos assistem, né? Queria agradecer primeiramente esse convite para estar aqui. É muito bom a gente poder estar falando desse tema sobre o autismo, né? Acho que a musicoterapia abrange qualquer área, a gente vai poder falar sobre isso, qualquer acometimento, qualquer dificuldade, né, que crianças e adultos tenham, mas a gente está falando aqui sobre autismo e a musicoterapia tem uma entrada muito grande com este público, né? E bom, a minha formação é em musicoterapia sim, mas primeiramente eu me formei em música, né, fiz bacharelado em música pela Universidade Federal e como eu trabalho com os meus grupos de música, me envolvendo com as pessoas e tendo conhecimento assim do que a gente vai trabalhando ali na parte musical, a gente também vai tendo algum retorno sobre o que esses adultos nos trazem, né? E os relatos desses adultos nos meus grupos de canto, nas minhas oficinas de canto, nos meus corais, era de que a música movimentava essa vida deles, era de que a música trazia alguma coisa diferente, né? E eu ouvindo isso, fui ficando cutucada por aquilo ali, né? Fui ficando curiosa em relação àquilo ali. O que é que tem aí por trás? E tem mesmo, né? E quando surgiu a oportunidade, então, eu fui fazer o curso de musicoterapia aqui pela Universidade Fevale, né? Há 20 e tantos anos atrás, foi turma única, infelizmente, né? A gente tem outros cursos hoje, mas dentro da Fevale não há mais esse curso de musicoterapia, foi a nível de especialização, foram 3 anos de curso, que envolveram também estágios em várias etapas, né? Eu fiz estágio na parte infantil e adolescência, também fiz alguns estágios na parte de atendimento a adultos, né? Hospitalar também. Então, hoje eu me divido entre as 2 áreas, né, Sayonara? Eu tanto continuo na parte de música com os meus grupos, sou regente, para quem assistir e vai me achar, né, um rosto que já viu por aí, porque eu tenho os meus grupos em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, mas também foco muito hoje na musicoterapia. E hoje, neste momento, há 5 anos mais ou menos, eu trabalho na clínica, né, Dom Quixote, no espaço transdisciplinar Dom Quixote em São Leopoldo,
com infância e adolescência. Que é onde a gente se conheceu, gente. A gente se conheceu lá e eu pude ver, acompanhar um pouco do trabalho dela. A minha sala, gente, fica bem do ladinho da sala dela. Então, às vezes, eu estou com meus pacientes lá e estou escutando, né? Ela cantando lá com os pacientes dela. É lindo de ouvir. Mas me diz uma coisa, Lerice. Sim. Qual profissional pode trabalhar com musicoterapia? Vou te perguntar assim, ó, fono, tá? Porque a gente vê fonos trabalhando com musicoterapeuta. Quem pode Atuar, né? atuar? Tá. E outra coisa, de aproveitar esse gancho, quem pode atuar e qual é os benefícios que a musicoterapia traz para quem procura? Certo. Então, vou começar por quem pode atuar. É uma pergunta bem importante, Sayonara. Para quem acompanha um pouco essa profissão, para nós é uma profissão muito nova, né? A gente pode falar um pouquinho depois, né? Sobre como surgiu a musicoterapia, de onde vem, né, a musicoterapia. Mas te respondendo, então, a pergunta. No Brasil, a gente agora passou por uma etapa que vem de anos de uma luta pelo registro da profissão, pelo reconhecimento da profissão. Até então não se tinha um registro. Como outras profissões lutam, né, para fazer o processo junto ao Ministério da Saúde, tem todo um processo que passa pelo Senado, por toda uma votação, tem que ter uma aprovação, tem que ter uma banca examinadora da parte da saúde para que seja reconhecida e tenha um registro, um número de registro. Então, a musicoterapia no Brasil, ela recentemente conseguiu, finalmente, depois de várias tentativas, passar por essas etapas, né? Foi reconhecida como profissão, passou por todas as etapas na Comissão de Saúde, foi aprovada e agora estamos num processo em Brasília, onde foi montada uma comissão que envolve vários profissionais da área da saúde que vão determinar como então vai ser estruturado, que órgão vai ser criado para gerir, né, essa nova profissão musicoterapia e termos um conselho e um número de registro dentro desse conselho. Ai, que interessante. Porque da nutrição eu não sei qual é o registro. A gente tem agora me deu um branco. Então, os médicos têm o CRM, né? O São os CRM, conselhos, a gente tem o CRM. E vocês o CRM. Psicólogo é CRP. Isso. CREFITO da fisioterapia, por exemplo. Então, a musicoterapia vai ter, não se sabe o nome que vai ter, ainda agora está nesse processo de montar essa comissão que vai determinar o passo a passo para que cada um de nós, musicoterapeutas com formação, possamos encaminhar a nossa documentação, a comprovação desses anos todos de profissão, para ganharmos este número no conselho. Então, quem pode atuar? Quem de fato pode atuar? Qualquer profissional que domine a música, que saiba tocar algum instrumento, que domine a questão toda dos pré-requisitos musicais e também tenha a formação em musicoterapia. Eu sempre digo assim, eu jamais iria fazer uma consulta com um médico que não fez medicina. Jamais levaria meu filho num dentista que não fez odontologia. Sim. Então, jamais iria, né, indicar alguém ao musicoterapeuta que não fez o curso de musicoterapia. É uma profissão e precisa ser profissional dessa área. Fazer ou o bacharelado em musicoterapia ou a especialização em musicoterapia. Porque é uma área, então respondendo a tua segunda pergunta, é uma área que pode atuar em diversas frentes, né? Com crianças autistas, com TDAH, com apraxia, com dislexia, com a hiperatividade, déficit de atenção, ampliação das habilidades, dificuldades sociais, dificuldades comportamentais, aí o que a gente imagina, reabilitação física, PCs, né? Crianças com paralisia cerebral, crianças acamadas, UTI neonatal, gestantes. Bom, o que vocês imaginarem, a musicoterapia pode entrar. E por serem, né, por serem ambientes onde a gente vai trabalhar da saúde com questões psicológicas, não só físicas, mas principalmente emocionais, psicológicas, a gente precisa ter formação na área. E na fase adulta, eu já trabalhei muitos anos aqui em Novo Hamburgo, na saúde mental de Novo Hamburgo, né? Eu trabalhava dentro da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo, especificamente na saúde mental. Então, eu trabalhava com o CAPS infantil e com o CAPS adulto,
onde eu me dividia no CAPS adulto com o CAPS AD, né, que é o álcool e drogas que a gente diz, e dentro da vigilância sanitária também trabalhei com mães HIV positivo, gestantes HIV positivo, dentro, mães de risco, então, né. Então, abrange muito, né, Sayonara? Sim, é um leque bem grande, é que um pode leque ajudar as pessoas. enorme. Eu parei de trabalhar com adultos, já trabalhei na parte geriátrica também, gostava muito, mas agora eu me especializei e foco agora na infância e adolescência, que é o meu foco hoje, né? E hoje o maior público que tu tem são as crianças autistas. São, hoje, no meu trabalho, a maioria são crianças autistas. E como é que a musicoterapia trabalha no cérebro, na cabeça das pessoas? Então, né, quando eu costumo dizer assim que a gente consegue travar a entrada de muitos estímulos, né? Por exemplo, uma roupa tá incomodando, essa roupa tá... Não posso pegar microfone aqui, gente, daqui a pouco eles vão me xingar. A roupa tá me incomodando, tira essa roupa, põe outra mais confortável. O sapato tá apertado, troca o sapato. Essa comida não gostei, eu empurro pro lado, né? Uhum. Mas a música, se eu não quero olhar, eu consigo fechar o olho, consigo fechar a boca, consigo de uma certa forma tapar o ouvido, mas ainda que eu tape o ouvido, tem algo na música que vai entrar. Se eu não estou ouvindo a melodia, mas o meu corpo está sendo submetido ao ritmo, aquelas ondas sonoras que vão chegar, mesmo que eu não escute, né? Quando a gente pensa assim, não, mas eu posso fechar aqui, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir a melodia, né? Eu não vou ouvir lá, sei lá, tararara, não vou ouvir isso. Mas aquele ritmo, aquela batida, aquela frequência vai chegar no meu corpo, né? E eu lembrei até que tu comentaste assim, seria interessante a gente falar um pouquinho daqueles estudos que tem com a cinemática, né? Que a cinemática é um processo aonde a gente submete algum meio físico, água, areia, farinha, qualquer meio físico solto ou móvel, a frequências sonoras. A gente vai abrindo frequências que muitas vezes o ouvido humano não capta e a gente vai ver a água mexer, a areia ou a farinha formarem criar informações, desenhos. Por quê? Porque cada frequência vai atingir esse meio, né? Um exemplo passa um caminhão que tem um motor lá em rotação bem baixa, né? Onde a onda por exemplo, o nosso ouvido não vai captar muito, a gente não vai prestar atenção, mas daqui a pouco a gente vê o copo, né? Quem assistiu o Jurassic Park, quando é que eles sabiam que o dinossauro estava chegando? A água tremia. Porque a água tremia. É essa frequência que entra no nosso corpo e causa modificações fisiológicas. E tu sabe que tu falou aquele dia lá na reunião, na Don Quixote, que me despertou muito interesse. Preciso conversar com a Liz, trazer a Liz pro programa para falar um pouquinho sobre isso. Já estou fugindo até das perguntas aqui, né? Porque aqui a gente é assim, gente. A gente vai conversando e vai surgindo as dúvidas, por isso, né, que o programa tem essa cara que tem. Isso aí. Porque assim, me chamou muita atenção que tu falou sobre as frequências, não sei o quê, porque eu percebo isso em algumas crianças na fala. Porque durante a sessão, eu não gosto de gritar, eu não gosto de... vamos supor que a criança fez o que eu queria, comeu o que eu queria, por exemplo. Certo. Em momento nenhum, eu grito, eu faço, não sei o que. Maneira de eu trabalhar. E eu sinto que dá certo, sabe? Para algumas crianças. Para a maioria delas, para ser bem sincera. E eu percebo que tem mães, eu digo de uma próxima família minha, tá? Que ela grita muito. E a criança se desregula com facilidade, sabe? Sim. E comigo, e ela diz assim, mas por que contigo ele come? Por que comigo ele não come? Porque, sabe? Aquela... Só que eu falo nesse tom, assim, sabe? A gente pode pensar, Sayonara, assim, várias coisas, né? Que vão levar a um conforto ou a um desconforto na questão da voz, né? Quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar no autismo, né? Que a gente vamos puxar um pouquinho aqui, porque é o tema do programa. Quando a gente vai pensar assim no autismo, muitas crianças têm essa sensibilidade com a questão dos ruídos, com a questão de frequências. E aí não dá para mim dizer assim, não tem como a gente dizer, é certo que vai ter dificuldade com as frequências mais agudas, mais fininhas ou mais graves. Não.
Cada caso é um caso. Então, é preciso que a gente conheça cada criança, que a gente esteja muito atento e ver. Bom, com essa criança aqui, se eu falar mais devagar, porém num tom um pouco mais agudo, chamou um pouquinho mais a atenção dela. Se eu falar mais grave, chamou mais a atenção dela, ou não deu um efeito. Então, depende, isso eu estou falando no caso do autismo, mas qualquer um de nós, né? Por que a gente diz assim, puxa, conversei com aquela pessoa, era tão agradável a voz dela, mas talvez para ti seja, para outro, não, mas ele falou muito devagar, era uma voz. Então, vai também das nossas preferências, né? Vai do que a gente está fazendo no momento e, claro, se essa criança está num ambiente que é muito ruidoso, ela já não presta mais atenção em nada. Quando ela chega num ambiente mais calmo, ela diz, opa, estão falando diferente comigo, estão me comunicando diferente, né? Então, nesse momento, é possível que a gente consiga a atenção dessa criança, que o foco venha para a gente, porque a gente proporcionou algo diferente para ela, né? Mas não dá para mim generalizar que sempre desta ou daquela maneira vai dar certo para esse ou para aquele tipo de criança, né? Isso é pessoal. Né? Cada criança. A maioria das minhas crianças, se ela consegue comer alguma coisa ali, eu falo parabéns, tá feliz porque você conseguiu. Mas eu não peço de novo no mesmo momento, né? Porque faz parte da minha terapia. Espero um pouquinho para aplicar de novo, para conseguir aquilo de novo. Mas eu também tenho criança, eu tenho 2 crianças que são muito musicais. Olha que os pais são músicos, né? Aí até comprei instrumentos musicais no meu consultório, justamente porque eu sei que eles adoram. Ele já chega, ele já vai direto na bateria, lá pegar aquele outro, que eu esqueci o nome agora, que tem o xilofone? Xilofone, ele bate lá. Aí eu brinco de cantar com ele, de dançar, ele já é mais agitadinho, daí eu já entro na onda dele, né? Sim. É mais ou menos isso. E é isso que a gente, né, principalmente quando a gente trabalha. E eu descobri assim, ó, sabe como é que eu descobri? Ele pegava os brinquedos e fazia assim, ó. Olha aí, ó, pedindo, sabe? Né? Ele é não verbal também, né? Agora hoje ele falava um pouquinho. E ele fazia assim, eu disse assim, mas ele tá fazendo música. Vou ter que perguntar pra mãe dele o que né? Daí é que eu descobri que o pai dele tocava violão numa banda, que ele era de banda, que ele participava do ensaio. Eu disse assim, então ele gosta de música, eu vou ter que trazer a música pra terapia, pra mim conseguir. Sim. E tem isso, né? A gente estava falando dessa coisa, dessa experiência, né? Da onda. Essa onda, ela vem, né? Eu lembrei agora, falando disso também, bom, ele não fala, mas ele sinaliza, né? Que, por exemplo, a gente tem conhecimento de muitos colegas musicoterapeutas que trabalham com pessoas com deficiência auditiva. Pessoas com 0 audição. E que a gente sabe que escutam música, que vão a shows. Por quê? Porque eles conseguem sentir, né? Eles conseguem sentir a vibração. Eles conhecem a música através da vibração. Essa é mais lenta, essa é mais rápida, essa tem um ritmo assim. Eles dançam. Por quê? Porque a gente tem essa vibração, essa onda que nos invade. E como o nosso corpo é líquido e ósseo, né? Então, determinadas ondas, determinadas frequências vão mexer na nossa parte fisiológica mais líquida e mesmo em alguns órgãos. Existem várias pesquisas hoje, tá? Eu não trabalho com isso, mas eu sei que tem várias pesquisas hoje que tentam determinar que tais frequências são boas para este ou para aquele órgão, porque já se sabe que esse órgão é mais líquido, esse órgão tem essa densidade, tem esse tipo de tecido. E, por exemplo, assim, a gente tem a parte mais óssea nossa, vibra muito sons mais agudos, né? Então, se eu já tenho uma sensibilidade a sons agudos e ainda alguém fala comigo de forma muito aguda, isso vai entrar muito, isso vai me desorganizar, né? Então, a gente tem que ir percebendo como que a criança vai reagindo e daí, a partir disso, a gente vai, né, usando as nossas interferências ali mais de acordo. E na ciência, o que a ciência fala da musicoterapia? Olha, antes de falar da musicoterapia, vamos falar então da música, né? Vamos voltar lá para o começo, que já estamos indo adiante. Lá para o começo, da onde que veio a musicoterapia, que tu ia falar para a gente? Perfeito, que é uma coisa que é bacana a gente saber um pouquinho. Eu vou resumir muito aqui, tá? De onde surgiu a musicoterapia, né? Então, é uma história muito legal. Quando ali começou a Segunda Guerra, e à medida que ela foi avançando, muitos egressos da guerra, muitos soldados que voltavam mutilados, com dificuldades físicas e psicológicas, emocionais,
voltavam, né, da guerra, e nos Estados Unidos, o governo de lá decidiu chamar muitos músicos profissionais para fazer momento assim de relaxamento com essas pessoas que vinham. Ah, vamos lá descontrair, fazer um baile, tocar para essa turma. O que os músicos profissionais começaram a perceber pelo relato desses vindos da guerra, desses soldados mutilados, e muitos não tinham mutilação física, mas estavam comprometidos emocionalmente. Eles relatavam que, bom, passaram a dormir melhor, passaram a comer melhor, passaram a sorrir, a família dava esse feedback. A partir daí, muitos médicos, tem algo aí que a gente precisa enxergar. Então, eles se deram conta que esses músicos, além de músicos, precisavam ser também terapeutas de alguma ordem, para poder ouvir o que estava vindo dessas pessoas e ajudar naquele mesmo momento, dando um retorno sobre isso. E aí, nos Estados Unidos, em 1944, eles criaram o primeiro curso, digamos assim, de musicoterapia, que foi na Michigan State University. Foi a primeira universidade que criou o primeiro curso de musicoterapia como se conhece hoje, digamos. E dali, então, os Estados Unidos foi o precursor dessa descoberta e foi o boom, né? Já se tem muitos relatos antigos, e a gente sabe que até hoje isso acontece, de tribos e de comunidades que não são tão tecnológicas que ainda usam a música como um benefício para o corpo, né? Lá a gente sabe que aqui hoje, por exemplo, em tribos indígenas, né, a gente tem os cantores da tribo e quando o pajé vai curar alguém, a música tá junto, né? Tá junto. Então, se tem esses relatos de que a música, durante toda a evolução da civilização, nós somos seres sonoros, né? O ser humano, ele é sonoro por natureza. E aí, bom, isso foi evoluindo lá e a gente, em 1968, tem notícias, então, das primeiras jornadas de musicoterapia na América Latina, organizadas em Buenos Aires, né, na Argentina. Muitos brasileiros que já estavam envolvidos e curiosos com isso foram participar dessa jornada na Argentina e trouxeram toda essa curiosidade, toda essa notícia e livros e artigos para o Brasil. E a partir daí, já em 1968, foram criadas duas associações. A Associação Brasileira de Musicoterapia, que depois virou a Associação de Musicoterapia do Rio de Janeiro, e a Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul, foram as duas primeiras que surgiram. E aí, a partir disso, começaram, então, a surgir cursos e grupos de estudo e as formações começaram a surgir. Então, é uma profissão que surgiu, digamos, lá em 1944. Por isso que nós não temos ainda um conselho, um registro. Na verdade, muitas das profissões hoje que trabalham, por exemplo, a psicologia também não é tanto tempo, é 60 anos, se não me engano. A nutrição também não é muito tempo, acho que deve ser 55 anos. Nossa média aí também, né? São profissões que não são tão velhas, né? Mas são novas ainda tem muito que lutar, né? Eu digo pela minha, assim, da nutrição, a gente já tem o conselho, tem tudo, mas ainda precisa de muita luta ainda. Mas é importante registrar, assim, que nós aqui no Brasil agora vamos ter o conselho, tá nesse processo. Mas outros países como a Alemanha já tem há muito tempo, gente, a profissão reconhecida, tem concurso público, tem musicoterapeuta em hospital, ajudando, assim como a gente tem psicólogos em hospital, tem musicoterapeuta em várias frentes. E tu falando da história lá da época da guerra, a gente vê isso em filme, né? Filme de guerra que conta a história da guerra. Tem esse momento lá que os pessoal estão num lugar lá de recuperação. Eu tô lembrando até de um filme que eu vi, que daí tinha o pessoal cantando música, trazendo mulheres, assim, para cantar junto, para divertir, né? E o nosso rei, Elvis Presley, que entrou pro exército, mas, né, que quem sabe da história dele, só cantava, né? Para os colegas o tempo inteiro. Então... Gente, eu não fiz a metade das perguntas que gostaria de fazer. Ainda bem que eu volto outra vez, quem sabe. Ah, então tá, porque, mas temos um tempinho ainda? Temos 3 minutos. Mas assim, só pra gente falar, assim, do que a ciência fala da musicoterapia, né? Mas eu ia falar da música, porque é da música que é a nossa ferramenta de trabalho. A gente diz que nós somos 3 no setting de musicoterapia. É o paciente, é o musicoterapeuta e é a música. A música é o terceiro vértice desse triângulo que atua nessa clínica, é um processo clínico, né? E o que a gente sabe da música? Que para várias áreas da dança, várias áreas das artes,
a gente já tem estudos que mostram, dança mexe aqui, pintura mexe ali, né? No cérebro. Mas quando a gente fala de tocar música, aprender um instrumento, cantar ou ser submetido à música, ativa todas as áreas do cérebro. Então a gente tem ali dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. Os 4 neurotransmissores simultaneamente sendo trabalhados. Então, aí tá a grande deixa, né? Tem muitas coisas para falar sobre isso, talvez Nossa, no gente, outro programa. precisamos de outro programa, com Mas certeza. aí tá a grande deixa do que a gente tem. Mas eu acho que é importante a gente saber também das outras coisas, Sim, né? que nem E cutucar vocês para ficarem curiosos, ó. Sim, porque eu queria te perguntar também de indicação, para quem que é indicado, o que que pode ser feito, sabe? Ficou Sim, perguntas para sim. trás. E eu te deixo o convite para a gente gravar mais um outro programa. Ok. A gente vê nossas agendas, pra, né? Também vamos ver a agenda aqui da Vale TV, um outro horário, porque para nós falar mais dentro da clínica, sabe? Como funciona dentro da clínica o tratamento com os autistas, com o TDAH, que é o foco hoje que eu trabalho lá no DocShot. Perfeito. Que eu acho bem interessante a gente explicar isso para os pais em casa. Ótimo. Para eles entenderem, porque de repente você fala assim, vou fazer musicoterapia. O médico receitou musicoterapia pro meu filho, mas para quê? O que vai fazer lá? Como é que funciona isso? Como que acontece a sessão de Como é que é uma musicoterapia, sessão? né? Eu acho que muita gente não sabe disso. Eu mesma, a gente fui saber depois de estar dentro de clínica trabalhando, porque até então eu nem conhecia musicoterapia, entendeu? A gente fala em psicólogo, fala em fono, fala em TO, que são as áreas que eu trabalho muito, que é a fono e a TO, que tem a ver com o meu trabalho. Mas depois eu descobri também que a musicoterapia também tem a ver, a psicólogo também tem a ver, então é muita coisa, tá, gente, pra gente falar sobre isso. Bom, então, quero te agradecer. Convite aceito, então. Vamos deixar, então, a Liris falar para vocês as redes sociais, aonde encontra a Liris, quem quiser falar contigo. Tá, aonde me encontra, pode encaminhar perguntas, tá? No Instagram, @Neumann, escreve Neumann, porque é com 2 N's, é alemão, @Liris, @Neumann, com 2 N's, @Liris. Podem me chamar lá, podem acompanhar, me curtir, me seguir, né? Vão saber de lá também das minhas outras atividades, né? Eu sei que ela tem oficina também para adultos, lá no DocShot, tem oficina de canto para mães também, que é aberto, né? Podem também acessar DocShot, né? Para poder acompanhar o nosso trabalho lá. Bem-vindas as perguntas. Eu vou deixar, então, para quem não conseguir assistir aqui no programa ao vivo, na Vale TV, lembrando que fica salvo no Facebook da Vale TV e também no canal do YouTube da Vale TV, tá? Mas eu deixo agora, eu tô fazendo isso já uns 5 ou 6 programas atrás, eu deixo o link desse programa, né, para vocês no meu Instagram, para vocês poderem assistir. Sempre os 2 últimos programas ficam salvo o link lá no meu Instagram, tá? E o meu Instagram é @sayonaralano, para quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho lá. É uma vitrine, né? Eu brinco que o Instagram hoje ele é usado para vitrine de trabalho. Quem quiser conhecer, vai lá dar uma vasculhada lá para conhecer, uma espiadinha. Isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigada então. Eu que agradeço. E até a próxima quinta-feira. Um beijo para todos. Tchau.